A Era Vargas é a fase da história brasileira em que Getúlio Vargas governou o país de 1930 a 1945. Foi forçado a renunciar à presidência após um ultimato dos militares. Era Vargas foi um período iniciado em 1930, logo após a Revolução de 1930, e finalizado em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depôs Washington Luiz da presidência. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, entendem o período 1930 a 1937 como a gestão da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição para o país e iniciada outra fase da nossa história, a Quarta República, de 1946 a 1964. Agora eu vou falar sobre as características da Era Vargas. Resumir as características da Era Vargas é uma tarefa complexa, porque principalmente cada fase assumiu aspectos diferentes. De maneira geral, as seguintes características podem ser destacadas. Centralização do poder. Ao longo de seus 15 anos no poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. Essa característica ficou evidente durante o Estado Novo. Política trabalhista. Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores, uma forma de reforçar seu poder aproximando-se das massas. Propaganda política. O uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades de seu governo foi uma marca forte de Vargas e que também ficou evidente durante o Estado Novo, a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Capacidade de negociação política. A capacidade política de Vargas não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando oligarquias desistentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe. A postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período pode ser também relacionada com populismo, principalmente pelos seguintes aspectos: utilizada do líder com as massas. 2. Defesa da união das massas. 3. Liderança baseada no carisma. 4. Sistema partidário frágil. Durante o governo de Vargas, tiveram 3 tipos de governo. O primeiro foi o governo provisório, que foi de 1930 até 1934. O governo provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Porém, Getúlio Vargas, nesse momento, já deu mostras da sua habilidade de se sustentar no poder, ou seja, de continuar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da nova Constituição. Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização do poder e assim dissolveu o Congresso Nacional, por exemplo. A demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma Assembleia Constituinte teve impactos em alguns locais do país, como, por exemplo, São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932, em uma revolução que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento foi um fracasso e, após sua derrota, o presidente Getúlio Vargas atendeu às demandas que os paulistas pediram, nomeando para o estado um interventor, ou seja, um governador civil e nascido em São Paulo, paulista, além de garantir a realização de uma eleição em 1933 para compor a Assembleia Constituinte. Dessa Assembleia foi promulgada a Constituição de 1934. Essa nova Constituição de 1934 foi considerada bastante moderna para a época e trouxe bastante novidades, como, por exemplo, o sufrágio universal feminino, confirmando o que já havia sido estipulado pelo Código Eleitoral de 1932, junto com a promulgação da nova Constituição,
Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente brasileiro entre 1934 e 1938. Após isso, um novo presidente deveria ser eleito. Nessa fase, porém, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929 no Brasil, ou seja, da quebra de valores da Bolsa de Nova York. Para isso, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as como forma de valorizar o principal produto de nossa economia. Nas questões trabalhistas, autorizou a criação do Ministério do Trabalho em 1930 e começou a intervir diretamente na atuação dos sindicatos. A segunda forma de governo da era Vargas foi o governo constitucional, de 1934 a 1937. Na fase constitucional, o governo de Vargas, em teoria, estendia-se até 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo, o próprio Vargas inclusive, caminhava para a radicalização. Assim, surgiram grupos que apoiavam e expressavam essa radicalização do nosso país. Vou citar alguns deles. O primeiro é a Ação Integralista Brasileira, AIB, grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possui inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitistas. Para completar, tinha como líder Plínio Salgado. O segundo grupo era a Aliança Libertadora Nacional, ANL. Era um grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária. O grande líder desse grupo era Luiz Carlos Prestes. A ANL, inclusive, foi a responsável por uma tentativa de tomada do poder aqui no Brasil em 1935. Esse movimento foi conhecido como Intentona Comunista e foi deflagrado em 3 cidades, Rio de Janeiro, Natal e Recife, mas foi um fracasso completo. Após a Intentona Comunista, Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, o que resultou no Estado Novo. Essa fase constitucional da era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 e instalou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como protesto a divulgação de um documento falso conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. Estado Novo, 1937 a 1945. O Estado Novo foi a fase ditatorial da era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou o seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política e um momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. No campo político, Vargas governou a partir de decretos-leis, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam da aprovação do legislativo, pois já possuíam força de lei. O legislativo, por sua vez, foi suprimido e assim o Congresso e as assembleias estaduais e câmaras municipais foram fechadas. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. Para fazer a propaganda do governo, foi criado um jornal diário na rádio chamado A Hora do Brasil. Durante esse período, também se destacou a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo em 1940 e consolidação das leis do trabalho, CLT, em 1943. Os sindicatos passaram para o controle do Estado. A participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. Assim, demandas por novas eleições começaram a acontecer. Pressionado, Vargas decretou para o fim de 1945 a realização de leis presidencial e, em outubro desse mesmo ano, foi deposto do poder pelos militares. O golpe do Exército. Em março de 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República, eleição que deu a vitória ao candidato governista Júlio Prestes. Entretanto, Prestes não tomou posse. A Aliança Liberal, nome dado aos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos, recusou-se a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era decorrente de fraude. Além disso, deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória não tiveram reconhecimento dos seus mandatos.
Os estados aliados, principalmente o Rio Grande do Sul, planejam então uma revolta armada. A situação acaba agravando-se ainda mais quando o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, João Pessoa, é assassinado em Recife, capital de Pernambuco. Como os motivos dessa morte foram duvidosos, a propaganda getulista aproveitou-se disso para usá-la em seu favor, atribuindo a culpa à oposição. Além da crise econômica acentuada pela crise de 1929. A indignação deste modo aumentou e o exército, que por sua vez era desfavorável ao governo vigente desde o tenentismo, começou a se mobilizar e formou uma junta governamental composta por generais do exército. No mês seguinte, em 3 de novembro, Júlio Prestes foi deposto e fugiu junto com Washington Luiz, e o poder então foi passado para Getúlio Vargas, pondo fim à República Velha.